começando a subir a serra. Tá me acompanhando? Tô inteira ainda. Vambora. Pesado, mas vambora. 12 quilômetros, eu acho. Oi. Então hoje eu vim aqui contar sobre a Uphill. Se a gente seguir a sequência que foi quebrada colocando a Maratona de Curitiba, mas eu fiquei de contar sobre a Uphill, que é da Mizuno, que eu corri em 2021. Então, desde porquê, percurso e tudo. Na verdade, o porquê que eu quis correr essa prova foi porque quando eu acabei a Maratona de Montevidéu em 2017, eu esperava que eu fosse acabar muito mais acabada. Eu achava que a maratona seria uma coisa muito mais sofrida na minha cabeça. E aí, eu conheci uma menina que era daqui do Brasil e que também correu a Maratona de Montevidéu, e ela postou que tinha ido na Mizuno Uphill. E eu perguntei pra ela, ela falou que você tinha que se inscrever no sorteio para poder participar. Aí eu fiquei interessada, vi que era em Santa Catarina, que era uma prova de subida, uma prova diferente, e fui atrás. Entrei no site e vi que você tinha que fazer inscrição para participar da prova. Então a minha ideia era me inscrever em 2018 para correr a Mizuno Uphill em 2019. Então eu me inscrevi no sorteio, direitinho, paguei, tinha uma taxinha que você pagava e fiquei esperando o sorteio. Só que, acho que para minha sorte eu não fui sorteada, né? Porque depois eu fiquei sabendo que a Mizuno Uphill de 2019 foi assim icônica, porque choveu muito, caiu muito a temperatura no alto da serra, porque ela sobe uma serra, as pessoas tiveram hipotermia, foi assim um fiasco. Então, aquelas coisas que não é pra ser. Então, não fui sorteada e não fui. E aí, desencanei da Mizuno Uphill, acabei fazendo a Maratona de São Paulo em 2019 e pronto. Parei de correr logo depois da Maratona de 2019, fiquei só fazendo umas corridinhas. E aí, fui voltar pro Jiu-Jitsu. Acontece que em 2020, como todo mundo sabe, veio a pandemia. E aí, eu parei o Jiu-Jitsu. Só que eu não conseguia ficar parada, né? Só fazendo musculação. Eu precisava voltar a fazer alguma outra coisa que me deixasse com um gostinho de desafio. E aí eu voltei a correr. Voltei a correr na pandemia, sozinha na rua, não ia nos parques, porque os parques estavam fechados. E voltei fazendo uma progressão. 5, 10, final de dezembro, no dia 31 de dezembro de 2020, eu fiz os 15 quilômetros que eu faço todo ano em homenagem a São Silvestre. Virou o ano, eu fiz 18, meia maratona. E aí eu ia fazer aniversário em maio e queria fazer 44 quilômetros para comemorar os meus 44 anos. Fui, fiz os 44 quilômetros, enfim. Aí eu descobri que 2021 algumas provas iam ser retomadas. Uma delas era a Mizuno Uphill Marathon. E aí eu fui fuçar, era para setembro, eu descobri que, como muita gente que estava inscrita não ia fazer, desistiu de fazer por conta da pandemia, eles abriram um número de vagas extras, onde você pagava para você participar. Você não passaria pelo sorteio, você compraria a sua vaga. Era um valor um pouco alto para uma prova, mas tinha várias regalias, assim, você podia largar no pelotão de entrada, o primeiro pelotão, você fazia parte de um grupo do WhatsApp, você recebia o kit na sua casa, e o transfer, a gente ia pagar o transfer à parte, não era igual a muralha. E aí, putz, era um ano que eu tava treinando bem, eu tinha corrido 44 km em maio, tava com acompanhamento médico na Unifesp, no pessoal da medicina esportiva, tava indo tão redondinho, que falei, por que não fazer? É uma chance única agora, porque depois vai que tem sorteio de novo e eu não sou sorteada. E aí, fechei a inscrição para correr a Mizuno Uphill. A partir daí, eu fui estudar o percurso, né? Porque eu sabia que ela saía de uma cidadezinha de Santa Catarina e ela subia a Serra do Rio do Rastro, que é uma serra assim, né? E que ela tinha os últimos 12 quilômetros dela eram subindo a serra. Então, todos os vídeos que eu pude ver no YouTube, eu assisti. Eu cacei todos os vídeos possíveis de Mizuno Uphill, eu assisti. Tudo. E aí, mesmo assim, eu fiquei curiosa. Aí, achei uma moça no Instagram que tinha feito a prova e mandei mensagem pra ela. Ela foi super fofa, ela me contou tudo da prova, como era, como não era. Falou que ela fez em 2019, que ela também teve hipotermia e me deu a dica de levar uma mantinha térmica para caso caísse a temperatura na serra eu me aquecer. Enfim, eu decorei assim todinha a prova. Eu sabia tudo o que acontecia
naquela prova. E aí eu comecei a treinar. Primeiro eu comecei a treinar com as subidas do bairro, ou do bairro que eu trabalhava, São Walter, Pompeia, Torpenteado, até que eu lembrei que eu moro perto do Pico de Araguá. Relativamente perto, são 8 quilômetros da minha casa até lá. E aí um dia eu peguei e tive a brilhante ideia de ir de carro até lá para ver o percurso e perguntar como é que era para subir correndo pro guardinha. Eu fui até lá, pesquisei direitinho e decidi começar os meus treinos no Pico de Jaraguá. O primeiro treino eu não fiz lá dentro, eu deixei meu carro mais ou menos na metade da distância e fui correndo até lá. Chegando lá, eu subi o pico, que são quase 5 quilômetros de subida, né, de serrinha, e fiz a voltinha e desci. E aí foi muito legal, foi uma emoção muito diferente, uma subida assim que eu não conhecia. E o mais legal, eu consegui nessa primeira vez subir tudo correndo. Eu tive que aprender a correr na serra, é outra passada, é outra pegada. Mas foi super legal, foi uma emoção muito boa. Eu até filmei aqui pra vocês verem esse primeiro dia que eu fui pro pico e que eu subi. Acabei! Cheguei no topo do pico. Bom, foi muito legal. Eu gostei muito, achei muito já de cara de superação, aquilo que eu gosto, de sentir que era capaz de fazer alguma coisa puxada. Voltei para casa super feliz, achei que super cabia treinar lá. E aí, durante a semana eu fazia os meus treinos onde eu moro, eu já estava também trabalhando, fazendo no bairro que eu trabalhava. E os longos, todos eles eu fazia no pico. Então eu ia da minha casa correndo, subia e voltava, ou eu estacionava o meu carro lá perto, subia e descia 2 vezes, até que o mais longo, que é o de 33, eu decidi fazer 3 subidas e descidas lá. E aí foi bem puxado, foi bem assim, insano, mas foi muito bom, porque eu já me senti meio que preparada para a prova. Depois desse treino, que eu subi e desci o pico 3 vezes, eu me senti assim, pronta. E ali o que viria dali pra frente era apenas detalhe. Apenas detalhes, assim. Então vocês vão ver nesse clipe agora, essa última vez que eu acabei o meu treino do Pico de Jaraguá de 3 subidas e descidas. Último quilômetro da terceira subida. Puta que pariu. Passado esse último treino mais longo, de 3 subidas e descidas, eu fiz, acho que se não me engano, mais 2 treinos lá. E aí eu lembro que o último foi simples, sair da minha casa, eu lembro assim de tudo, eu lembro de todos os treinos, mesmo sendo em 2021, eu tenho tudo muito fresquinho na minha cabeça. Então eu lembro que esse dia tava mais calor, eu saí da minha casa, eu fui correndo até lá, subi o pico correndo, voltei, eu lembro que tava um dia seco pra caramba, e eu nunca fui de assar na axila, nunca fui de ficar machucada, sabe? E esse dia tava muito seco. Eu voltei pra casa, assim, depois correndo com os braços abertos, porque eu fiquei toda assada aqui esse dia. Mas foi o último treino do pico. Quando eu cheguei lá no alto, que tem um mirante, tava um dia lindo. Eu lembro que eu tirei uma foto super feliz, comemorando que era o último treino, que é essa foto aqui. E aí foi super legal, eu voltei feliz e fechei o ciclo. Tudo alinhado, me senti pronta. Nossa, achando que tava arrasando pra correr a prova. E aí, bora pra Curitiba não, Curitiba tá muito aqui, né, que a gente fez uma parada, bora pra Santa Catarina. Então a nossa viagem seria sair de São Paulo, dormir em Curitiba e no dia seguinte seguir rumo a São Joaquim, que era a cidade que a gente já estava hospedado, que era lá no alto da serra. Eu ia pegar um transfer para ir pra largada. E aí a gente foi pra Curitiba, dormimos em Curitiba, pegamos a estrada para ir para o sul, tivemos alguns percalços, alguns perrengues, mas como a gente é muito organizado, nada abalou. Chegamos em São Joaquim, num lugar super legal, super frio, mas deu tudo certo. E aí a gente foi lá conhecer o Mirante da Serra, porque eu queria ver a serra, eu não tinha visto até então, eu só tinha visto pelos vídeos e por fotos. E é muito diferente você ver ali pessoalmente. Então a gente pegou e foi até o mirante onde tinha largada, já estava tudo montado, a estrutura da chegada à prova, na verdade, tudo decorado, cheio de gente que já correu a prova,
um pórtico maravilhoso. Daí a gente foi até lá. E aí eu resolvi ir até ali o mirante, que do mirante você via a serra lá de baixo. E aí, pra minha surpresa, eu fiz esse vídeo aqui, ó, do mirante, lá de cima do mirante, olhando a serra do Rio do Rastro lá pra baixo. Penhascão aqui já também. Nossa, é lindo demais. Dá uma... E aí, quando eu cheguei lá no Mirante da Serra, que eu fui lá olhar na beiradinha, que eu vi a serra lá de cima, eu confesso que eu fiquei assustada e eu fiquei com medo. Porque aí eu tive real noção do que era e eu pensava assim, meu Deus do céu, eu vou subir tudo isso aqui correndo. Meu Deus, eu fiquei assim, sabe, meio preocupada. Mas ali, Neide era morta, estava escrito, eu tinha treinado, era isso aí, pronto. E aí, voltamos lá para onde a gente estava hospedados, concentração, fui arrumar minhas coisinhas, eu ia correr com uma mochilinha, porque como eu tava com muito medo de ficar frio na serra, embora a previsão do tempo era bem otimista, era de calor, mas eu nunca sabia como é que ia estar na serra, e no dia que eu tava lá, tava frio, eu levei a mochilinha com corta-vento e com uma mantinha térmica para caso caísse a temperatura, eu, durante a prova, vesti isso. Levei os meus géis, levei balinha de goma, levei cápsula de sal, fui super preparada, assim, como que para quem vai fazer uma outra maratona. Então, deixei tudo organizado e aí fui dormir cedo, para poder acordar muito cedo, porque o meu transfer ia sair 4 horas da manhã e eu não estava perto do Mirante da Serra. Eu estava, se não me engano, uns 30 quilômetros da onde eu tinha que pegar o transfer, uma estradinha. Então eu tinha que acordar muito cedo para ir até o ponto de transfer às 4, para pegar o transfer para descer para a largada que ia começar às 6 da manhã. Então eu acordei, dormi bem, acordei, me arrumei e aí a gente foi para lá. Eu lembro que, para variar, eu fui a primeira pessoa a chegar para pegar o transfer, eu entrei sozinha no ônibus e tava frio e eu lembro que eu ficava morrendo de frio. E aí depois o pessoal foi chegando. Tinha uma coisa muito legal, eles falavam como lá é muito frio e as cidadezinhas sofrem muito com o frio, se você quisesse ir com uma blusa, né, um moletom, um abrigo, e aí na hora da largada tinha uns cestos para você deixar lá que eles fariam doação, então eu fiz isso, eu fui com uma blusa minha que já era mais velhinha, para poder doar. E aí entrei no ônibus, começou a descer, entrou um senhor e sentou do meu lado, muito bacana, a gente foi conversando quase que o percurso inteiro, ele já tinha mais de 60 anos. E me deu um pouco de calma, porque ele já tinha ido não sei quantas vezes nessa prova. Então eu me senti assim, se ele já foi várias vezes, tudo bem pra mim, né? Eu vou me dar bem. E aí desci, conversando com ele o tempo todo, cheguei lá embaixo na concentração, consegui o banheiro e fiquei prestando atenção em tudo. Daí... eu nunca esqueço, assim, eu nunca vou esquecer na minha vida. Tinha um grupo de pessoas que se conheciam, né? Eu tava sozinha, eu fui sozinha. E chegou uns caras, assim, ó, perto de onde eu tava, pra bater papo. Aí o cara falou assim pro outro, um japonês, pô, japonês, tá aqui de novo? Todo ano você tá aqui, cara, não sei o quê, você também é louco, né? Ele, pois é, nem me fala. A gente vê pelo computador, vê pela internet, a serra, mas só quando a gente tá lá que a gente tem noção de como que é brabo aquele negócio. Eu falei, meu Deus do céu. Mas vamos embora. Fui pra largada, me posicionei, por conta da pandemia, era uma das poucas provas que estava liberada. A gente tinha que se posicionar em cima de uns conezinhos, então tinha uma distância bem significativa de uma pessoa para outra, e a gente tinha que largar com máscara. A ideia era que a gente largasse com a máscara e depois de 1 quilômetro a gente podia tirar a máscara, porque aí dispersa depois de 1 quilômetro. Então fui ali pra largada, super emocionante. Eles tocam um tambor japonês, eu não me lembro o nome, e aí eles tocam a música japonesa e todo mundo fica assim arrepiado. Dá uma olhada como é bacana essa largada. Bom, é animal a largada. É que largada de maratona eu sempre acho bacana também, né? E aí a gente largou, tava bem friozinho no início, eu tava de bermuda, eu sempre corro de bermuda. Pra mim, até 6 graus eu tô de bermuda, menos de 6 graus aí eu penso em colocar uma calça. Um meião,
e de manguito, que eu tinha ficado bem resfriada 15 dias antes da prova. Eu lembro que fui até o pronto-socorro para falar pra médica que eu tinha que ficar boa, porque eu tinha que fazer uma maratona. E aí, largamos. É muito bonito o lugar que você sai de cara, assim, correndo. Eu lembro que eu saí correndo bem dura, minha passada não entrava, não encaixava, mas fui. Né? Depois foi aquecendo, foi melhorando. Eu lembro que rapidinho eu tirei os manguitos e como eu tava de mochilinho, eu amarrei os manguitos na mochilinha e fui correndo bem. A gente tinha um pórtico de tempo, tinham vários pórticos de tempo de corte, que você tinha que estar, se você não passa naquele tempo, você tá fora da prova. Fui curtindo muito o cenário, é muito bonita a paisagem, principalmente quando você avista lá na frente a serra. É uma coisa que, assim, não dá pra explicar sem ser você estando lá. Eu tentei filmar, quer dizer, eu filmei pra tentar mostrar como é, mas como vocês viram que eu falo agora, assim, nada do que vocês consigam ver é tão bonito como quem tá lá vendo. Então eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus, já tava valendo a pena. Era lindo, eu dava umas viajadas, assim, ó. Esse vídeo aqui, ó, do percurso. Quilômetro 8, olha que coisa linda. Maravilhosa corrida. Olha, linda. Pra não compartilhar isso aqui, olha que lindo. Fui curtindo, fui, assim, viajando. Teve, acho que depois dessa parte eu acabei emparelhando com um rapaz, correndo, a gente foi trocando uma outra mensagem, não sei o que, conversando. E aí chegou o pórtico dos 25 quilômetros, que é onde já era o principal tempo de corte. Eu não lembro qual era o tempo de corte, mas a gente tinha que passar ali, se você não passa, como eu falei, você tá fora da prova. E aí eu fiz mais um vídeo pra mostrar que eu tava com folga, com sobra, no tempo de corte. E aí também dá pra ver mais um pouquinho da paisagem, que é esse vídeo que eu tava feliz, porque eu tava com sobra no tempo de corte. Pórtico dos 25 quilômetros, né, amigo? Isso! Pórtico dos 25. Estamos com sobra de tempo ainda. Vamos lá, vamos lá. Até esse quilômetro 25, a prova ela tem umas subidas e descidas. Tudo isso, como eu falei, eu sabia. Eu sabia onde tinha subida, onde tinha descida. Sabia de uma subida que tinha basicamente 1 quilômetro. E aí era um sobe e desce. E aí, a hora que começa a subir a serra, aí o negócio aperta. E aí é um jogo mental, físico. Por quê? Porque começa a subir, certo? Subida de serra. E de cara você vê gente já andando. Aí você tem que tomar cuidado com o que você vai sentir, né? Como é que você vai se posicionar mentalmente. Já estão quebrando ou eles estão se poupando? E eu tô bem, é melhor eu manter o ritmo forte ou é melhor eu segurar? Então você tem que, assim, como era a minha primeira prova de subida, e treino a treino, jogo a jogo, né? Eram outras sensações em relação aos treinos que eu fazia, eu tinha que ter um controle da minha cabeça ali. Então a minha ideia era continuar correndo, diminuir um pouco a velocidade, não sentir ali a fadiga das pernas, mas continuar correndo. E fui. Continuei correndo até uma hora que eu decidi dar uma andadinha para soltar a perna. Eu também gravei essa hora, que eu tentei fazer o máximo que eu pude de vídeo. É esse vídeo aqui que fala, eu vou dar uma andadinha, daqui a pouco eu volto a correr. É esse aqui. Pra falar, uma andadinha. Faltam só 10. 10 quilômetros, já tô arrepiada aqui. Andar um pouquinho, já corro mais. Já. Bom, aí eu fui correndo, andando, até que chegou uma hora que eu passei a correr muito menos, ou praticamente nada. Aí eu comecei a andar bastante, a tentar abrir a passada e andar. Por mais que eu tivesse estudado, que eu tinha visto vídeo de pessoas que fizeram a prova, chegou uma hora ali que eu não conseguia mais correr. E eu comecei a andar. O que, de verdade, me deu um pouco de desespero, um pouco de frustração. Eu vi algumas mulheres passar por mim, mais ou menos da minha faixa etária. Eu sabia que tinha uma premiação em faixa etária, mas assim, eu também não tinha noção se eu estava tão bem ou não para ganhar alguma coisa. E eu lembro que teve umas duas que passaram por mim e eu pensei assim, cara, você não consegue andar mais rápido do que isso. Você tá no seu limite, se você tentar fazer qualquer coisa mais do que isso, você vai se machucar. Então nem tenta, aceita que dói menos. E aí eu fui andando, tentava correr um pouquinho,
andava, e andei muito, assim, eram 12 quilômetros de subida, desses 12 eu acho que eu andei uns 8. Eu não conseguia correr, é meio desesperador, eu fazendo conta da velocidade que eu tava, olhava no relógio, quanto tempo eu demoraria para acabar, e aí você escuta lá de cima da serra já a festa do pessoal que tá chegando, os tambores, e não passa, e você tá andando, e aqui eu não gosto de andar, eu gosto de correr, então eu pensava, meu Deus, eu não vou acabar nunca, e aí você começa, assim, pensar na vida, eu pensava em tudo da minha vida, tudo que eu passei na minha vida veio naquela prova, pra me distrair. Então eu fazia várias analogias, né? Porque aí tem alguém que passa pra você falar, vamos amiga, vamos! E tem gente que, passa e dane-se. Você tá andando, você tá com dor, né? Prova é isso, e tá certo. Tem gente que quer performar e não tá ali pra olhar pro outro. Mas eu comecei a fazer analogia, sabe? Pensando nisso da vida, que minha prova, a minha vida era aquela prova. Tem gente que passa e que me ajuda a crescer, ou que me leva, me incentiva. E tem gente que simplesmente passa pela minha vida e dane-se, não fez diferença nenhuma. Passou porque tinha que passar e pronto. E aí eu comecei a pensar em muitas coisas, assim. Foi uma prova que eu fiz muitas reflexões sobre a minha vida, pra tentar passar o tempo. Aí quando dava, eu tentava dar uma corridinha, sentia dor, eu andava. Tentava de novo e falei, cara, vamos assim até acabar. Esquentou muito, o ar estava muito seco, eu estava com muito calor, eu estava muito fadigada, e eu só pensava em chegar lá em cima. E aí eu sabia que o último quilômetro na reta. E aí foi indo, tipo, faltava uns 3 quilômetros, eu falava, meu Deus, é só eu pensar que 3 quilômetros aí eu ia até o final de onde eu moro e voltar. Eu começava a trazer situações práticas para minha cabeça e suportando aquilo tudo. E aí a hora que eu cheguei lá no topo, que eu comecei a tentar correr, foi uma ventania tão forte, que eu não conseguia correr, não conseguia trotar. Eu falei, meu Deus, agora que eu tô na reta, eu não consigo correr. E era um vento, que eu fiz mais um vídeo pra contar que eu tava no último quilômetro, mas eu não sei, eu vou colocar aqui, vocês não sei se vão ouvir, porque vocês ouvem só o barulho do vento, mas na hora que eu consegui correr um pouquinho contra o vento, por pura endorfina e adrenalina pra acabar aquilo. Escuta a ventania desse vídeo, escuta só. Aí consegui correr esse pouquinho, veio uma staff, falou, vamos amiga, corre. Eu falei, eu tô conseguindo. Ela, vamos amiga, corre. Pensa que tem uma cerveja gelada de esperar. Eu falei, eu não gosto de cerveja, eu gosto de vinho. Então pensa que tem vinho. Ai, tá bom. Aí consegui dar as minhas trotadinhas, a minha corridinha pro final. E aí, durante, eu acho que foi na véspera, ou já lá na viagem, a minha filha falou assim pra mim, mamãe, já pensou se você ganha essa prova? Eu falei, filha, a mamãe não vai ganhar. É uma prova que ganha atletas. A mamãe, assim, quer acabar a prova, é isso que me importa. Eu, assim, vou ficar muito feliz de conseguir terminar uma prova, porque eu sei que é uma prova muito difícil. Então, ela tinha isso na cabeça dela. E aí, tô chegando, faz uma curva, aí você vê o pórtico já de chegada lá longe, assim. Aí, quando eu tô chegando, vem minha filha me dar a mão. E aí eu já tava chorando, aí ela veio me dar a mão. E aí ela pega, me dá, durante a chegada, uma cartinha. A gente chega junto e ela fala assim pra mim, mamãe, você conseguiu, porque ela sabia que era muito difícil aquela prova que eu precisava conseguir. E aí a gente chegou juntas e passou pelo pórtico de chegada com as mãos levantadas assim, eu super emocionada, ela super emocionada. Então foi assim, uma prova que foi muito difícil fisicamente, né? Eu falo que eu não voltaria, porque eu sofri muito nessa prova, como eu falei, eu não gosto de andar, eu gosto de correr. Foi muito desafiadora, foi muito difícil fisicamente, foi muito difícil mentalmente, eu tive muita dor. Eu lembro quando eu cheguei, eu achei que eu fosse travar ali as 4 rodas, que eu não fosse conseguir sair do lugar. Psicologicamente, isso de, sabe, de ficar o tempo brigando comigo mesma, anda mais, tenta correr mais um pouquinho. Isso foi muito pesado. E aí, por conta de todo esse desgaste, e físico também, eu tinha dor quando eu cheguei lá no alto, eu tinha dor nos meus braços, eu tinha dor em todos os músculos do meu corpo, eu nunca tinha sentido dor no braço em prova. Eu fiquei esgotada, assim. Lógico que a hora que eu vi minha família, isso me deu uma injeção de alegria, eu fiquei muito feliz, mas o físico estava consumido, assim, eu não fiquei lá, eu peguei minhas coisas e queria ir embora. E o vídeo da chegada,
que foi muito emocionante é esse aqui, ó, com a minha filha chegando. Bora, guerreira! Última coisa, de montada, vem escoltada. Capricha, agora vai chegar as duas, hein? Quero ver a vibração aí. Bom, eu fui lá eu cheguei lá em cima, comprei minha camisetinha, peguei minha medalha e aí eu fui embora pro Airbnb que eu tava pra descansar. Assim, horrível. Eu fui tomar banho, eu nunca senti o que eu senti. Eu passava o sabonete, ardia todo o meu braço, as minhas pernas, o meu corpo inteiro ardia. A minha garganta tava toda ressecada aqui. Eu não conseguia nem, assim, pensar em sair pra comer. A gente acabou comendo no restaurante do Airbnb que eu tava, que era como se fosse um hotel, e eu ia comer, a comida que passava na minha garganta ardia como se ela estivesse toda inflamada. Eu fiquei muito cansada. No dia seguinte a gente quase não conseguiu ir embora, porque eu acordei, eu só vomitava. Eu desci pra tomar café da manhã, eu comi mamão, eu tive que sair correndo pra vomitar o mamão, eu não conseguia comer nada, a gente quase não conseguiu sair de lá. A ideia era dar um rolê lá na Serra Catarinense, nas vinícolas, mas eu só vomitava no dia seguinte. Então foi uma prova assim, que realmente me levou pertinho do limite. E quando eu falo que eu não voltaria, foi realmente porque eu achei ela muito puxada, né, pra mim. Não... Tem o puxado que você gosta, eu não gostei. Não sei, não gostei tanto da organização, eu achei que faltou água gelada, faltou isotônico, eu fiquei muito esgotada, não tinha umas compensaçõezinhas assim durante a prova, apesar do percurso ser bonito. Faltou compensação pra falar, eu tô sofrendo, mas tá valendo a pena? Não teve. Então, assim, eu brinco que eu não voltaria, sabe? Se me desse inscrição, se pagasse a hospedagem, uma prova que eu não tenho a menor vontade. Eu tenho o maior orgulho de ter feito, de ter concluído, foi difícil. Eu fiz em 4 horas e 50, foi muito puxado, porque eu andei muito. Mas tá ali, tá guardada, que eu fiz, tá tudo certo. E tinha uma outra coisa que eu tava tentando falar dessa prova, que eu esqueci, alguma coisa da medalha, da prova. Enfim, foi isso, foi muito fadigante e não voltaria, tá? Ali, fiz concluir, era uma prova que eu queria ter feito, eu queria uma prova que eu ficasse exausta. Ah, eu lembrei que eu queria falar. Quando eu tava no hotel, que eu tinha tomado banho, que eu tinha comido, que fui ver os resultados, eu fiquei em 4º lugar da minha categoria. Tinha troféu até o 3º. E aí dá aquele negócio que eu tenho quando eu fico sabendo das coisas, me dá uma certa frustração. Mas aí toda hora eu trazia da minha mente os momentos da prova que eu falava, não dá pra você ir mais rápido que isso, não tem como, você tá no seu limite, se você forçar mais, você vai quebrar. Então toda vez que eu falava, nossa, eu quase peguei, podia ter pego o 3º, se eu não tivesse deixado uma mulher me passar. Mas eu já trazia pra minha cabeça que na hora não tinha condições, eu fiz o máximo que eu podia mesmo pra concluir essa prova. Então foi uma prova, assim, que me ensinou mais mentalmente do que fisicamente, e que tá feita, e que ali eu falei, nossa, agora eu fiz uma maratona de verdade. Então ali eu carimbei que eu era uma maratonista, e com certeza, assim, foi a minha 3ª maratona, né? Depois dali vieram outras, e eu não tinha tanta maturidade psicológica como eu consegui adquirir com treinos exaustivos e com provas para lidar com essa situação de estresse que eu tive na prova. Acho que isso é maturidade. Eu acho que hoje também eu não treinei um volume tão bom como eu poderia ter treinado. Eu achei que ali 3 vezes por semana estava bom. E aí eu aprendi com a prática que eu preciso treinar mais, que um volume maior, óbvio, traz melhores resultados. Seu corpo fica acostumado com aquele estresse. E o ganho mental de lá pra cá, isso não se compara. Tá? Já visto o que aconteceu depois, aí que depois eu faço os vídeos em detalhes das outras muralhas que eu fiz, né? Mas acho que faltou um pouco de preparo mental para poder levar pro físico, que é o que eu sempre falo. A sua cabeça não pode cansar antes do corpo, porque se ela cansa antes do corpo, o corpo para, ele não vai conseguir seguir em frente. Agora, se o corpo tá cansado, mas a mente tá forte, não, vamos, a chance de você ter um resultado bom é muito grande. Mas ali eu acho que eu não tinha ainda essa resiliência de prova para ter um resultado melhor. E é claro, era a 3ª maratona, né? E de nível de dificuldade foi a 1ª mesmo. Então, a partir dali,
foi válido porque eu aprendi muita coisa, muita. E o meu maior ganho foi em relação à minha vida, analisar várias coisas que eu consegui ter enquanto eu tinha paciência para correr ali. Então eu vi muitas situações da minha vida que eu precisava revisitar e ali eu tive tempo para revisitar. Mas assim, valeu a pena, sempre vale a pena, né? Então aqui é uma medalha linda, a camiseta é linda, me orgulho de ter feito, de ter conseguido e sempre vou lembrar disso. Então, para quem tem vontade tem as maratonas ainda lá, para quem tem vontade, para quem gosta sim de um super desafio, recomendo. Mas estudem e treinem muito bem. Quando eu fiz essa prova, a ideia não era só postar no Instagram, não era fazer um vídeo no YouTube sobre como foi. Isso é recente. Então, por isso que o formato do vídeo tá assim diferente. Falando vídeo, porque a gente decidiu fazer depois que já estava tudo pronto. Então, e era uma época que os vídeos do Instagram eram vídeos curtinhos e tal, mas dá para vocês terem uma ideia do durante e do que aconteceu ali na prova. Espero que vocês gostem e que sirva de motivação para alguma coisa, seja para um desafio mental, físico, essas coisas sempre valem a pena, sempre vale. Obrigado para quem ficou até aqui assistindo mais um vídeo, para quem está acompanhando sempre. Para quem gosta de ver os meus vídeos, porque inspira e tem umas amigas muito bacanas que às vezes nem conheço fisicamente, assim, só por internet, que sempre falam que gostam desse tipo de coisa porque motivam. E eu acredito porque eu assisto vídeo de muito atleta que me motiva muito, que me faz bem. Então eu espero que isso sirva de motivação, que ajude e muito obrigada por estar acompanhando lá no Insta, aqui também. E eu vou vir com mais coisa para contar para vocês.